O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre questões de início e fim da vida e o que a bioética diz a respeito disso. Nossa entrevista é com a médica, mestre em bioética e membro da Comissão de Bioética da CNBB, Maria Emília. Bem, Maria Emília, a gente falou um pouquinho de uma forma mais abrangente sobre a questão do que é bioética, né? E agora a gente vai acompanhar um VT sobre um testemunho de uma pessoa que acabou aí sofrendo o aborto. Vamos ver. O vazio dos brinquedos lembra o vazio do coração dessa mulher. Há 34 anos ela realizou um aborto e as lembranças desse ato deixaram marcas profundas. Acho que eu tinha 24 anos e eu fiquei sozinho. Aí foi aonde bateu a revolta. 1 mês e pouco, 2 meses eu tava, mais ou menos isso. Não foi mais do que isso. Até hoje eu sinto, é muito dolorido. Porque agora, se meu filhinho estivesse vivo, ele estaria fazendo companhia para mim. Tenho certeza disso. Aconselhada pela dona da pensão onde morava, tomou sozinha a decisão de abortar. Na fraqueza, na sua fraqueza humana, desprotegida, sem ter ninguém para te estender a mão para o bem, só para o mal, eu optei por isso. Ela me deu um comprimido para mim tomar, que eu não sei nem o que é, não me pergunte o nome, que eu não sei. E depois ela disse, olha, quando começar a contração, você me avisa, né? Aí começou uma cólica danada. Ela falou, você presta bem atenção quando você for no banheiro, porque se vai sair alguma coisa estranha, você me avisa, entendeu? No meu caso foi pouco tempo, assim, porque estava muito recente. Aí eu avisei ela, eu fui no banheiro, eu senti que caiu um negocinho assim, uma pelotinha, bem pequenininha. Era uma coisica de nada, mas era uma vida, né? Isso que magoa, que dói, né? Eu chorei muito, eu fiquei desesperada. Aí ela falou assim que não era pra mim chorar não, ainda agradecer a ela, porque ela tirou um peso das minhas costas. A única coisa que se eu pudesse voltar a fita, a única coisa que eu queria era meu filho, que eu não deixei ele ver o mundo, só isso. Me arrependo disso aí. Eu fico pensando, imaginando o rostinho dele, como ele seria, tudo. E esse é o que cada mãe deve fazer, é deixar seu filho nascer e criar. Porque Deus dá o jeito. Deus é poderoso, Deus pode tudo. É o depoimento de uma pessoa, né, que infelizmente, né, acabou provocando o aborto. Você pode ver um testemunho de uma mulher que nos deu essa entrevista e ela falou assim que um dos relatos que pode ver é uma pessoa que hoje vive sozinha, né, quer dizer, o peso disso para ela foi muito grande, né? Ela vive hoje um peso maior. Até me marcou que a outra falou para ela, ela tirou o peso da sua costa, né? Mas olha o peso que ela colocou na consciência, que ela colocou na no consciência coração dessa também, mulher, no coração dela, que ela arrasta isso pro resto da vida dela há 30 anos. É um relato bem forte em relação a isso, né, doutora? Agora, diante disso daí que a gente está vendo, a gente pode falar assim, aborto é uma questão de saúde pública? Eu quero entrar nesse mérito aqui. Bom, sem entrar no mérito dos dados, né, sobre abortamento, que estão lá no site do governo e que não são exatamente os que são alardeados, qualquer pessoa pode entrar no site e ver, né? O problema é como está sendo abordado, né, o problema de saúde pública. Então, o que se vamos dizer assim, usa como argumento para defender é dizer o seguinte, olha, o aborto vai resolver um problema de saúde pública porque vai resolver o problema da mulher pobre que é mais prejudicada porque vai fazer um aborto inseguro, né? Então, eu costumo sempre pensar da seguinte forma, além de outras coisas que a gente pode levantar aqui. Assim, se sabe, isso é óbvio e todo mundo sabe que quando
você melhora o índice socioeconômico de uma população, cai naturalmente a taxa de nascimentos e de abortos. Isso é dado? Isso é dado. Exemplo, se eu sou fornecer, todas então, as cidades, todas as sociedades, Agora, para você melhorar exatamente o nível socioeconômico de uma população cultural, você tem que investir exatamente em cultura, saneamento básico, você tem que investir em saúde, educação e uma série de coisas. Isso não fica barato, isso fica caro, né? O aborto acaba sendo a solução barata para um problema sério estrutural, socioestrutural, né? Então, vamos dizer, o aborto, para o pobre, o que eu digo para o pobre é sempre a morte, a solução. Eu não resolvo o problema da pobreza matando o pobre. Isso é uma solução antiética. Então, eu acho que é a mesma coisa, que você olhar para uma mulher pobre e dizer que ela pode matar seu filho porque ela é pobre, você está olhando para aquela criança e dizendo, olha, no mundo não tem lugar para você porque você é pobre, isso é uma eugenia social, né? Então, a mulher pobre, ela não quer matar seus filhos. Então, a sociedade precisa oferecer uma solução mais ética e uma solução estrutural, séria, né? Não um arremedo de solução propondo, então vamos eliminar aquilo que está sendo um peso para a sociedade, só que isso que eu estou eliminando, que é um peso para a sociedade, é um ser humano, né? Um ser da espécie humana, é um ser que faz parte dessa sociedade. Como é que fica isso, né? Que tem direito à vida. Porque a gente não olha a criança, não se fala na criança, né? Se fala só na mulher. Porque existem muitos núcleos, enfim, organismos que falam assim, mas a mulher tem o direito de decidir por ela. Quem é dona do meu corpo sou eu. Já ouvi discursos desse tipo, principalmente na mídia, na sociedade, a gente acaba ouvindo esse tipo de... Como é que fica isso? Então, a mulher, ela tem autonomia sobre o seu corpo, mas aquele ser que está se desenvolvendo dentro dela é um outro corpo, é um outro ser humano. E quando eu vou fazer um juízo bioético, eu tenho que levar em conta todos os atores sociais. Eu tenho que levar em conta a mulher, não só a mulher, mas tem o pai também, né? E se você quer o seu filho, né? Tem a criança, que é um outro ser humano, tem a sociedade, né? Será que nós estamos fazendo um bem para a sociedade quando nós estamos nos tornando tão utilitaristas, tão hedonistas, né? Eu queria ler um trecho da Evangelium Vitae de João Paulo II, que isso aqui eu acho fantástico. Ele diz o seguinte: a consciência moral, tanto do indivíduo como da sociedade, está hoje, devido também à influência invasora de muitos meios de comunicação social, e é o que a gente ouve, né? Muitas vezes a mídia alardeia, não, tem que abortar, a mulher tem direito. Bom, e ele diz o seguinte: devido também à influência invasora dos meios de comunicação social, exposta a um perigo gravíssimo e mortal, o perigo da confusão entre o bem e o mal, principalmente no que se refere ao fundamental direito à vida. Quando a consciência, esse luminoso olhar da alma, chama bem ao mal e mal ao bem, está já no caminho de sua degeneração mais preocupante e da mais tenebrosa cegueira moral. Então, hoje tentam passar... Olha, hoje quem defende a vida é fundamentalista. Você defende a vida porque você é religioso, fundamentalista religioso, né? Então, se passa como um bem matar uma vida que está nascente. Se passa como um bem eliminar uma vida, porque no seu vamos dizer, ocaso, né? Na velhice, porque ela não serve para mais nada e ela é um peso. Esse testemunho dessa mulher, eu acho que seria interessante que todos nós aqui que vimos pensassem como a gente acha que se livrar de um peso vai nos fazer felizes. Socialmente, hoje, ninguém quer ter nenhum problema. É uma sociedade onde o sofrimento é totalmente banido. Não se deve falar em sofrimento então, de forma e na realidade, será que nós estamos com uma sociedade tão sadia? Qual é o saldo que a gente vê por aí? As pessoas sabem lidar com o sofrimento? Não. E olha, veja bem, hoje eu estou formada há 32 anos. Eu me formei em 1982.
Eu não sou psiquiatra, eu sou proctologista, mas a gente trata o paciente como um todo. E logo que eu me formei, a gente não via tanto transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, como a gente vê hoje. Nós estamos numa sociedade medicalizada. Será que essa perseguição só do prazer tem revertido em frutos benéficos para a vida, para a psicologia, para o ser humano, para a sociedade em si, né? Então é o que João Paulo II diz, nós estamos chamando o que é mal de bem. Quer dizer, nós estamos num relativismo moral. Eu acho que isso é muito sério, né? Muito grave. Agora, sim, só para a gente também tentar esclarecer algumas dúvidas até dos telespectadores. Em que momento um embrião humano, a gente pode dizer assim, ele tem aí o início da vida humana e deve ser protegido? Então, o início da vida humana, você fez uma pergunta muito inteligente, porque existe uma diferença entre início biológico e o problema não é o início biológico. Todo mundo sabe que o início biológico da vida humana, estou falando como médica, qualquer embriologista, qualquer livro de embriologia, se dá exatamente já ali no zigoto, né? Na união do óvulo e do espermatozoide, nessa primeira célula. Então, no momento da fecundação. A divisão das células. Ali começa o início biológico de uma vida humana. Mas você fez uma pergunta inteligente. Quando essa vida deve ser protegida e reconhecida como humana? Veja bem, aqui eu tenho um marco biológico. Ele é indiscutível. É um marco seguro. Se eu tirar daqui, eu digo, a vida só vai ser protegida com 3 meses, com 2 meses, e for, vamos dizer assim, arranjando outras justificativas, eu jogo onde eu quero. E aí por interesses escusos, muitas vezes. Então, o início da vida, a vida deve ser protegida desde o seu início biológico, porque é exatamente ali que começa um novo ser humano, totalmente diferente do pai e da mãe, né? Aquele ser que está sendo gestado não é uma parte do corpo da mulher. Apesar de carregar os genes. Sim, mas veja bem, o zigoto, ele tem metade da carga genética que ele herda do pai e metade da mãe. Então, ele é uma nova organização genética. Ele vamos dizer assim, essa combinação genética... Um ser único. É um ser único. E até vou passar uma coisa interessante, né? Na igreja todo mundo fala assim, você é único para Deus, não existe um ser humano igual ao outro. E é interessante que a ciência provou que não existe. Essa combinação genética, a possibilidade, a probabilidade dela ocorrer novamente na natureza é praticamente zero. Por isso, o exame de DNA... ele é tão certo, porque quando, por exemplo, você vai fazer um exame de paternidade, se fosse possível estatisticamente, ou seja, tivesse uma probabilidade mais alta de ter aquela repetição genética, eu não podia incriminar e dizer, não, você é o pai da criança. Por que com segurança a gente pode dizer, não, se é só a carga, você é o pai da criança? Você é o pai da criança, você é a mãe. Porque, exatamente, essa combinação genética não vai acontecer nunca mais, entendeu? Então, nós somos únicos. Bom, gente, essa é a Ação Nacional de hoje. Nós estamos falando sobre esse tema da bioética, questões do início e também do fim da vida. Especificamente nesse bloco estamos falando sobre o aborto. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Continue com a gente.